Iniciamos nesse momento o programa Giro Tecnológico, uma parceria entre a Fundação MS e o canal AgroBrasil TV. Nós faremos aqui, a partir de agora, todas as sextas-feiras, às 20 horas no horário de Brasília, programas ao vivo, onde nós apresentaremos palestras dos nossos pesquisadores da Fundação MS e nossos convidados. Nessas palestras nós vamos sempre trazer ao produtor rural temas bastante gerais e específicos também, ou seja, dos dois tipos de tema, né? Ou seja, com temas visando dar um apoio estratégico à tomada de decisão do produtor rural, que serão temas mais gerais, e também temas mais específicos, mais operacionais mesmo, ou seja, o como fazer. Ou seja, nós vamos trabalhar aí temas como gestão na empresa rural, vamos trabalhar alguns temas relacionados à economia, tendências econômicas, etc., e vamos trabalhar coisas mais específicas operacionais, como fertilidade do solo, manejo do solo, tá? Assim, as culturas de soja, de milho, culturas de inverno, enfim, fitossanidade, todas essas partes mais técnicas voltadas para a orientação do produtor rural. O formato do programa é em 4 blocos. Nos 3 primeiros blocos nós vamos falar para vocês sobre o tema, discorrer sobre o tema, e durante os 3 primeiros blocos o telespectador pode mandar as suas perguntas, sugestões ou opiniões para o site aqui que aparece embaixo, o endereço que aparece aqui embaixo, ou o telefone. No último bloco nós faremos a resposta dessas perguntas, ou seja, nosso programa será bastante interativo com você. O tema de hoje, para a gente iniciar o nosso trabalho, é os desafios e oportunidades da agropecuária brasileira. Eu sou Renato Rosco, pesquisador da Fundação MS, e esse tema é um tema que a gente tem abordado para falar um pouquinho das perspectivas do Brasil, né? Então nós vamos dividir a nossa fala aqui hoje em 4 tópicos, como eu disse. Primeiro, falaremos sobre a importância do agronegócio brasileiro, né? De onde viemos e aonde estamos hoje, com foco muito grande na agricultura moderna que o Brasil hoje desenvolve. Falaremos depois das grandes oportunidades que se descortinam para a gente no mundo e no Brasil, e falaremos dos tremendos desafios que nós temos pela frente para que a gente possa utilizar, ou seja, aproveitar essas oportunidades. Bom, finalizaremos com as considerações finais e, como eu disse, nesse último bloco de considerações finais, nós temos aí a oportunidade de responder algumas perguntas. As perguntas que não conseguirmos responder durante o programa, nós vamos retornar para os senhores através do e-mail, enfim. Então é importante a identificação das perguntas, aqueles que fizerem por telefone, para que a gente possa, caso não consiga responder a tempo, responder posteriormente, ok? Bom, vamos então iniciar falando da importância do agronegócio, né? Essa é uma figura um pouco antiga, ou seja, isso aí está no imaginário do brasileiro, principalmente o brasileiro urbano, que pensa que o agronegócio ainda está lá na década de 40, de 50, enfim, aquela imagem do Jeca Tatu, ou seja, o atraso da exploração do meio ambiente de forma predatória, etc. O que nós temos hoje é um agronegócio totalmente diferente, tecnificado, muita tecnologia envolvida, enfim, um setor pujante e que vem carregando a economia do nosso país. Nós vamos mostrar aqui alguns números em relação a isso. Bom, um dos principais marcos para a modernização da agricultura brasileira foi a criação em 73 da Embrapa. A Embrapa, em 73, ela cria todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que gerou a base de exploração de novas áreas no Brasil, principalmente a região central do Brasil, a região dos Cerrados. Junto a isso vieram os programas de fomento, né? E também, sem dúvida nenhuma, nada disso teria sucesso se não tivesse o empreendedorismo do produtor rural que encarou esses desafios e avançou pelo Cerrado, pela região central, expandindo a agricultura, né? Bom, com relação aos grãos, o que nós observamos? Nós observamos aí de 76 até 2013 e 14, um incremento de 319% na produção de grãos no Brasil, enquanto a área plantada cresceu apenas 48%. Ou seja, essa diferença aqui é a diferença devido à tecnologia que foi inserida nesse processo de produção, tá? Levando em consideração a produtividade lá de 1976, 76, 77,
nós precisaríamos, para produzir hoje, quase 200 milhões de toneladas que estamos produzindo hoje de grãos, nós precisaríamos não de 55 milhões de hectares, nós precisaríamos de 155 milhões de hectares. Ou seja, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico no Brasil fez com que a gente economizasse mais de 100 milhões de hectares de terra nesse país, né? E aí a gente observa nesse gráfico aqui essa mudança acontecendo aí a partir de 70, o Cerrado entrando como uma região altamente importante no processo produtivo, né? Antes a produção de grãos era concentrada aqui mais na região sul, né? E aí a partir da década de 90 o Cerrado passando à frente da região sul como o maior produtor de grãos do Brasil, né? Aqui no caso são os dados sobre soja, né? Bom, outro marco importante a partir de 2004 é o programa de biodiesel, que também vem pressionando a produção de soja no país, principalmente, que é o maior commodity mais importante aí no Cerrado. Ou seja, um programa que iniciou em 2004, já em 2013, consumia 18% da soja produzida no Brasil, ou seja, 2,9 milhões de metros cúbicos de biodiesel. Só que nós temos já uma capacidade instalada de 7,5 milhões de metros cúbicos de biodiesel, ou seja, há ainda um grande potencial para crescer. Crescemos bastante, mas há um grande potencial. E como eu disse, a soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no país, seguido do sebo bovino, ou seja, da gordura bovina, tá? Caroço de algodão, etc. Então a agricultura no Brasil ela não só é uma grande fornecedora de alimentos, como também fornecedora de energia renovável, tá? Bom, com relação às carnes, o que aconteceu nesse período? Bom, primeira coisa, de 75 até 2011, os dados do IBGE mostram que nós reduzimos a área de pastagem. Em vez de aumentar a área de pastagem no Brasil, essa área reduziu. Nós saímos de 166 milhões de hectares para cerca de 150 milhões de hectares. E as lavouras de cerca de 43 milhões de hectares para 66 milhões de hectares. Ou seja, nós estamos reduzindo a área de pastagem. Entretanto, a produção aumentando. Por que a produção de carnes aumenta no Brasil? Porque nós saímos de em torno de 33 quilos de carne por hectare, ano, em 97, e estamos aí no patamar de mais de 55 quilos de carne por hectare ano, em média nacional, ou seja, ganho de produtividade de cerca de 66%. Então fica claro que, tanto para grãos, carnes, e nós vamos ver os outros itens aqui, a tecnologia é fundamental, foi fundamental e tem sido fundamental para o grande crescimento do agronegócio brasileiro. Aqui a gente vê as exportações de carne de frango, bovino e suíno, desde 1960 até 2010, 11, né? O que a gente observa é que a partir aí da década dos anos 2000, nós tivemos um aumento tremendo na exportação dessas carnes, né? Frango, olha lá, frango 285% de aumento, bovinos 243% de aumento, suínos 286% de aumento. Ou seja, o Brasil se tornando cada vez mais um player importante no mercado internacional de carnes. Isso aqui relata muito bem, mostra muito bem a pujança do nosso agronegócio no Brasil. Bom, o que aconteceu com o leite? Mesma coisa. Nós partimos aí de 1975 a 2011, um aumento de 306%, ou seja, a produção de leite aumentou 3 vezes no Brasil nesse período, tá? E a produtividade? A produtividade por vaca também aumentou bastante. Saiu de 646 milhões de litros por vaca ano para mais de 1.300, quase 1.400 litros por vaca ano, ou seja, um crescimento tremendo. O setor de cana-de-açúcar, também bastante pujante, um crescimento da década de 60 até 2010 de 1.170% na produção de cana-de-açúcar no Brasil. Tanto para a produção de açúcar, etanol e agora bioeletricidade, né? A eletricidade vindo do bagaço de cana. Só nos últimos 10 anos aumentamos aí 121%, ou seja, dobramos a área de produção de cana.
E as florestas também representando um crescimento um pouco menor, mas é porque nós não temos muitas estatísticas de florestas antes de 2006, então as florestas plantadas aí só de 2006 a 2012 cresceu 1 milhão de hectares, ou seja, há um crescimento também significativo das florestas plantadas, né? Então, o que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é um crescimento na renda bruta da produção agropecuária, tanto das lavouras, aqui chegando a 296 bilhões de reais em 2014, e a pecuária, 144 bilhões de reais, um total de 440 bilhões de reais, ou seja, um aumento tremendo e uma participação hoje em torno de 22% a 25% do PIB nacional. E o que é mais importante em toda essa história? A balança comercial. Aqui nesse gráfico de cima, a gente vê a balança comercial do Brasil, desde 98 até 2013, sem o agronegócio. Ou seja, a balança total. Aqui embaixo é a balança do agronegócio. O que a gente observa é que, sem a presença do agronegócio, a balança comercial brasileira seria altamente negativa hoje. No ano de 2013, nós tivemos 82 bilhões de reais de saldo da balança comercial do agronegócio e a balança comercial do Brasil foi apenas de 2,6 bilhões. Ou seja, se não tivéssemos agronegócio, nós estaríamos 80 bilhões de dólares negativos nesse ano de 2013. O que significa isso? Nós estaríamos com nossas contas negativas, estaríamos no negativo, tá? Então, esse grande crescimento da agricultura brasileira nos coloca hoje num cenário de grande pujança do agronegócio, e aí nós vamos discutir no próximo bloco sobre as oportunidades e depois os desafios que ainda temos que enfrentar. Voltamos já já.